Então, esse risco de infecção, ele sempre vai estar presente em qualquer tipo de ferimento, ainda que superficial. Porque perceba, ainda que em uma forma pequena, né, de uma maneira pequena, a pele, se nosso maior órgão humano, ele foi atingido de alguma forma. E agora a gente tem ali uma porta de entrada para bactérias, fungos, vírus, vários patógenos que podem sim gerar infecções, certo? Então vamos lá. Objetivo de em primeiro socorro, o que a gente vai fazer? Primeiro, você vai lavar com muita, mas é muita água potável essa ferida. E interessante, uma recomendação da American Heart, ela fala assim, ó, dê preferência à água morna ou à temperatura ambiente. Mas Alan, eu não posso fazer isso com água gelada? Pode fazer com água gelada sim, porém a água gelada ela vai apresentar um maior desconforto, uma sensação de dor maior para essa vítima. Então, na falta da água morna, da água da temperatura ambiente, se só tiver água gelada, não tem problema, você pode fazer. Mas o conforto dessa vítima não vai ser o mesmo. Se possível, use sabão. E até quando eu uso sabão? Você vai usar esse sabão, de preferência neutro, até limpar essa ferida para não existir mais nenhum corpo estranho. E esse corpo estranho, ele pode ser grão de areia, terra, poeira, uma farpa de madeira, algo que naquele processo de raladura ficou naquele ferimento. Então a gente vai lavar até não existir mais nenhum corpo estranho. Podemos lavar com água, podemos lavar com água e sabão, esse sabão de preferência neutra. Pronto, depois de ter feito isso, a gente vai seguir alguns princípios básicos. Se esse ferimento ainda não parou de sangrar, a gente vai realizar um curativo compressivo, uma cobertura e tentar acompanhar a evolução desse ferimento. E aqui é interessante porque em primeiro socorro a gente pode ter algumas interferências que vão ao longo dessa evolução e desse processo de cura desse ferimento, a gente pode interferir de forma boa ou de forma ruim. E eu te digo essa frase aqui, ó, feridas, elas cicatrizam melhor sem infecção. Então, em primeiro socorro, se eu já começo a cuidar um pouquinho dessa infecção, eu já estou melhorando a evolução, o prognóstico dessa ferida. Cuidado com pomadas cicatrizantes e com antibióticos. Em alguns países, o uso de antibiótico ele é indiscriminado, ele não precisa de uma prescrição médica, inclusive dessa maneira tópica, em pomadas. Aqui no Brasil, não. Ainda que para aplicação tópica, um antibiótico, ele precisa de uma prescrição médica. Você deve perceber que no mercado, né, na farmácia, você consegue chegar e comprar algumas pomadas que são ditas cicatrizantes. Mas é interessante você perceber se aquela pomada ela vai servir para aquele tipo de lesão superficial. Então, evite simplesmente, sem observar a real servidão, digamos assim, daquela pomada para aquela lesão. Então, muitas vezes, um avô, um parente, um amigo falou, não, eu tenho uma pomada guardada naquela minha caixinha de medicamentos, eu usei para outra coisa, mas use aí que deve dar certo. Tenha cuidado com esse tipo de orientação, recomendação, evite fazer esse tipo de recomendação e orientação, porque você não tem a certeza se aquela pomada ela é específica para aquele tipo de lesão.